Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam todos bem-vindos ao canal JA Dicas de Viagens e Turismo. Neste canal nós damos dicas de como economizar em suas viagens. Economizar em hospedagem, economizar em alimentação, economizar em transporte, entre muitas outras economias que você pode fazer com as dicas que nós damos neste canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, é de graça, você já começa economizando por aí, dá um like e comente, fique à vontade. A dica de hoje é de como economizar em passagens aéreas. Mas hoje nós vamos trazer um convidado mais que especial para dar dicas de como economizar. Nós vamos falar com o Bruno. O Bruno é do canal Vai com o Bruno e ele desenvolveu um método específico, um método próprio para conseguir passagens aéreas mais em conta. Brunão, dica pra gente aí que método é esse, Bruno? O método chama VCB, ou Vai com Bruno. Isso mesmo, eu desenvolvi esse método e hoje eu vou falar exatamente quais são as etapas que você também vai fazer para encontrar passagens aéreas mais baratas. O método VCB consiste em 3 etapas. A primeira é o 3R. São 3 requisitos fundamentais que você tem que utilizar para conseguir encontrar suas passagens aéreas. Depois você vai para a etapa de pesquisa e inteligência. Os 5 Ps. São 5 etapas que você vai ter que saber aí e ter conhecimento que vai te favorecer na hora de fazer a busca da sua passagem aérea. E por último, a gente tem a etapa da passagem, quando finalmente você vai encontrar sua passagem aérea mais barata, e para isso eu uso a técnica do TCC. Essa é a visão geral aí do meu método, o método VCB, e aí eu vou te explicar agora cada uma dessas etapas que você tem que fazer para encontrar também suas passagens aéreas mais baratas. A etapa de requisitos, que carinhosamente eu chamei aí de 3R, é a flexibilidade de data, flexibilidade de destino e o período ótimo de compra. Normalmente a pessoa, quando vai fazer uma busca de uma passagem aérea, ela coloca datas rígidas e aí ela quer saber exatamente ela ainda numa tal data e voltando numa outra data qual que seria o preço da passagem. Eu diria que essa é uma forma meio burra de fazer uma pesquisa. Existem ferramentas que você vai conseguir otimizar a busca de passagem aérea mais barata através da data, mas para isso você tem que ter uma certa flexibilidade. Só para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aí de uma pessoa que tem um calendário rígido, vai tirar umas férias aí de uma semana apenas, então ela quer pegar um voo na sexta-noite e voltar no domingo à noite, né, para aproveitar o máximo da sua viagem. No ao todo aí ela vai ter 9 dias de viagem, contando os 2 fins de semana, e aí para otimizar ela quer fazer essa compra dessa passagem. No entanto, talvez se você sair no sábado à tarde ou no sábado à noite e voltar também no sábado ou na sexta, você perde 1 ou 2 dias de viagem, porém você vai ter uma economia muito maior na passagem aérea. Existem datas em que é mais barato comprar essas passagens, como por exemplo, sábado à tarde, sábado à noite, ou nas terças e quartas, normalmente tem passagens mais baratas. Não é uma regra, porém isso pode acontecer. Então você ter esse calendário um pouco mais flexível vai te facilitar bastante. E caso você nem tenha férias marcadas ainda, que tal você ver antes de falar com seu chefe quando você quer marcar suas férias? Abre o calendário anual, que eu vou te mostrar daqui a pouco, e vê qual que é o mês normalmente que é mais barato, para daí você pedir para o seu chefe marcar suas férias naquele mês que está um pouquinho mais barato. Tem muitas técnicas para a gente analisar aí na hora de ver as datas e daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais no detalhe. Outro requisito importante aí dos 3 R's é a flexibilidade de destino. Eu sei que muita gente tem um sonho específico de viajar para um determinado legal, mas ter a flexibilidade de conhecer outros lugares podem fazer você economizar bastante. E mesmo que você queira chegar só naquele destino, existem outras formas para você fazer pesquisas inteligentes e utilizar portas de entradas e hubs para chegar nesse destino. Eu vou falar desses métodos daqui a pouco, na hora que a gente chegar nas pesquisas inteligentes. Mas tenha em mente que ter um pouquinho de flexibilidade de destino pode ser muito importante para você economizar na passagem aérea. E o último requisito aí dos 3 R's é o período ótimo de compra. Qual que é a antecedência que você deve comprar sua passagem aérea? Existe, estatisticamente falando, períodos ótimos para você fazer a compra da sua passagem. Muita gente acha que você tem que comprar com 1 ano de antecedência para poder economizar. Isso não é verdade. Para as passagens internacionais, por exemplo, se você comprar entre 90 e 120 dias, é o período ótimo normalmente quando a gente olha as estatísticas. Para as passagens nacionais, esse período é até um pouquinho mais curto. Entre 45 e 90 dias, você tem aí o período ótimo de compra.
Muito bem, hoje o Bruno do canal Vai com Bruno está aqui com a gente dando explicações de como conseguir passagens aéreas mais baratas. São métodos, ou melhor, é um método que ele desenvolveu e que realmente funciona. Eu posso comprovar isso, que funciona e vale a pena você ficar até o final para aprender um pouquinho mais. Agora o Bruno vai ensinar para a gente como fazer uma pesquisa inteligente. Bruno, diga para a gente aí como fazer essa pesquisa, por favor. A pesquisa inteligente é o principal fator do método VCB. Você vai aprender a fazer essas pesquisas. O primeiro ponto é saber quais são as portas de entradas para o local que você deseja ir. Vamos colocar de exemplo a Europa. São vários países no continente. Você precisa saber quais são os voos que saem daqui do Brasil direto para a Europa. Quais países têm esses voos diretos? Quais as companhias aéreas que fazem esses voos? Vamos colocar de exemplo. A TAP é uma companhia portuguesa que faz voos diretos do Brasil para Portugal. Tem várias cidades aqui do Brasil que saem voos da TAP, assim como a Iberia na Espanha, a British que vai para Londres, a Air Europa que também vai para a Espanha, a Lufthansa que vai para a Alemanha, a Latam que vai para vários desses países em voos direto, como Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido. Enfim, você vai começar a saber quais são essas portas de entradas para começar a fazer essas buscas mais inteligentes. E aí vem o segundo ponto, que são os hubs. Os hubs, gente, são os pontos onde está a sede dessas companhias aéreas nas cidades, nos países que elas são sede. Como eu coloquei no exemplo, a TAP tem o seu hub lá em Lisboa, em Portugal. A Emirates tem o seu hub lá em Dubai. A British tem seu hub lá em Londres. E por aí vai. Você vai começar a entender quais são esses hubs e aí você vai usar eles a seu favor. E como você pode usar ele a seu favor. Aí vem o terceiro ponto, que são os stopovers. Você sabendo quais são os hubs dessas companhias, você pode otimizar o seu roteiro e fazer 2 viagens em um, conhecer até 4, 5 destinos em uma única passagem aérea. Mas como que isso é possível, Bruno? Vamos colocar de exemplo de novo aí o caso da TAP em Portugal. Vamos supor que você pretende ir para Paris e você está comprando um voo da TAP de São Paulo até Paris. Esse voo obrigatoriamente vai fazer uma parada estratégica, né, no seu hub, que fica lá em Lisboa. E você pode fazer um stopover lá em Lisboa. E aí você pode ficar 3, 4, 5 dias e conhecer um pouquinho de Portugal. Isso não vai te custar nada mais na passagem. Inclusive, muitas companhias aéreas incentivam que vocês façam esse stopover. Cada companhia pode ter uma regra específica. Algumas limitam os dias em que você pode ficar parado no país e outras deixam aberto. Aí você pode ficar o tempo que for e aí você pode seguir para o destino final. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que você quer ir para a Tailândia, que é um destino aí super procurado por brasileiros. Você compra o seu voo de São Paulo até Bangkok, que é a capital da Tailândia, e esse voo é com a Emirates, que tem a seu hub lá em Dubai. Que tal você ficar uma semaninha lá em Dubai conhecendo os Emirados Árabes? Não é super legal? E vai sair de graça esse stopover. Você sabendo o hub de cada uma dessas companhias, você vai começar a fazer roteiros incríveis e sem gastar mais nada por isso. E aí agora que você já sabe esses 3 pontos aí que você deve ter conhecimento, chegou a hora das pesquisas. E aí você vai usar as ferramentas de pesquisas. Uma delas é o Google Flights, é uma das ferramentas mais poderosas. Tem várias outras, dezenas delas, como Skyscanner, Kiwi, tem outras ferramentas que você vai usar para traslados terrestres, como a Flixbus, a Omio, companhias low cost, enfim, gente, tem uma infinidade de ferramentas que aqui no canal eu sempre estou falando delas com vídeos específicos explicando passo a passo como você pode tirar o proveito de cada uma delas. Aqui no exemplo agora eu vou te falar um pouquinho da Google Flights. Como você vai usar o recurso de flexibilidade de destino e flexibilidade de data que eu falei lá no comecinho para você otimizar suas passagens. Eu estou aqui no Google Flights para fazer um exemplo bem rápido de como você pode fazer a flexibilidade de data e destino a seu favor. É só entrar aí no Google Flights, coloca aí, e aí tem a primeira página aqui, ó, que é o de onde. Vamos colocar aqui São Paulo, que normalmente, gente, é a principal porta de saída daqui do Brasil. É onde tem os voos mais baratos. Aqui no para onde você vai deixar em branco. E tá vendo que tem esse mapinha aqui? Olha que incrível, na hora que você clica nele, ele começa a procurar passagens aéreas para qualquer destino do mundo. E aí você vai ver onde estão mais baratas essas passagens. Aqui ele está fazendo uma busca nos últimos 6 meses, tá, de padrão, para quais esses destinos. Se você dar um zoom aqui, ele vai começar a procurar mais a fundo, aí, país a país, qual que é o preço dessas passagens. Vamos focar aqui na Europa, né, que tem bastante possibilidades.
E aí, então, você está usando já a flexibilidade de destino. Vamos supor que você viu que Lisboa é a opção mais barata, assim como Barcelona, são boas portas de entradas lá na Europa, e são as opções mais baratas. Então, você vai colocar a flexibilidade de destino já em prática e ver por onde você vai querer entrar. E vamos colocar também agora um pouquinho da flexibilidade de data. Na hora de você clicar aqui, na opção para onde... aqui no calendário, na opção viagem de uma semana, ele vai abrir um calendário. E aqui você pode selecionar o mês que você pretende viajar, ou se não, abrir o calendáriozinho aqui e colocar uma data específica. Como a gente tem flexibilidade de data, e vamos supor que você marcou a sua viagem de férias para março, você vai clicar aqui em março, dá concluído, e aí ele vai pesquisar qual que vai ser a passagem mais barata no mês de março. Então aí, na Europa, né, a gente mantém esses exemplos aí de que Lisboa e Barcelona continuam sendo as opções mais em conta. Então, gente, esse é um exemplo bem rápido, tem como a gente fazer infinitas buscas através dessa ferramenta. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre Google Flights, então se inscreve aí no canal para ficar atento, é só para você saber dessa possibilidade. Perfeito, Brunão. Legal, muito bem. Agora que já aprendemos como fazer a pesquisa inteligente, mas como montar de uma forma simples o roteiro inteligente? Conta pra gente, Bruno. Vamos supor que você achou uma passagem só de ida de São Paulo para Lisboa. De lá você encontrou umas passagens low cost que vai de Lisboa até Madrid. Vai conhecer um pouquinho da Espanha, pegou um trem, foi até Barcelona, conheceu maravilhosa Barcelona, e daí sim você achou uma low cost que vai até Paris, que era o seu tão sonhado destino até então. Agora sim você vai conhecer Paris, vai curtir, e aí você vai comprar sua passagem de volta, só de ida, de Paris para o Brasil, ou de qualquer outro ponto que você encontrar como porta de saída na Europa. Na hora que você começar a fazer as brincadeiras aí com as ferramentas e fazer suas pesquisas, você vai ver que são infinitas as possibilidades. E aí vem a última etapa do nosso método VCB, que é a passagem aérea. A etapa de passagem é justamente isso que eu estava falando, é testar, comparar e finalmente comprar sua passagem aérea mais barata. Uma vez que você cumpriu todos os 3 requisitos, passou pelas 5 etapas das pesquisas inteligentes e está montando finalmente o seu roteiro inteligente, você vai começar a testar, fazer comparativos, né, das principais possibilidades que você vai ter na hora de fazer uma viagem para o exterior e finalmente comprar a sua passagem. Tenha o hábito de fazer essas pesquisas todo dia ou numa frequência que você encontrar, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, mas faça essas pesquisas, comece a testar as ferramentas e comparar os preços. Você vai ver e ter na sua mente quando uma passagem vai estar cara e quando ela vai estar barata, quando vai ser uma oportunidade de compra e quando você vai ter que fazer uma pesquisa aí um pouco mais robusta para tentar encontrar alternativas e encontrar sua passagem mais barata. E para colocar em prática tudo que eu falei aqui sobre o método VCB, a gente vai utilizar 2 ferramentas para fazer um exemplo, que é o Google Flights, que eu falei anteriormente, e o Skyscanner. Como eu falei, gente, às vezes a gente usa várias ferramentas para chegar numa passagem ideal, né, mais barata. Aqui eu vou usar só 2, mas às vezes eu uso até 5, 6 ferramentas. Mas vamos deixar mais simples o exemplo para você que está iniciando nas suas buscas. Vamos supor que aqui eu estou procurando uma passagem do Brasil para o Canadá, mais especificamente para Toronto, que é onde eu desejo chegar. Então eu vou colocar aqui São Paulo e para onde eu vou deixar aberto ele vai abrir o mapa mundi, como eu já tinha falado, e aqui a gente vai dar um zoom mais próximo do Canadá. Veja que as passagens estão mais de 4 mil reais, né? Saindo aqui direto do Canadá, e especificamente para Toronto, essa passagem está custando R$ 4.211. Guarda esse preço aí na sua cabeça. A gente vai usar aqui como alternativa uma conexão em Orlando. Repara que nos Estados Unidos a opção mais barata de voo está sendo em Orlando. Então a gente compraria primeiro um trecho de São Paulo até Orlando e esse trecho ficaria R$ 2.070. De lá a gente vai procurar aqui no Skyscanner uma passagem para o Canadá. Aqui eu vou colocar no Skyscanner saindo de Orlando, na Flórida, para o Canadá. Eu vou fazer a busca e repare que ele encontrou um voo
por R$ 503 de Orlando até Toronto. Portanto, gente, fazendo uma pesquisa inteligente, uma pessoa que fosse fazer uma pesquisa padrão, colocaria São Paulo-Toronto e encontraria essa passagem de 4.122. Porém, a gente usou técnicas aí de flexibilidade de data e de destino e encontrou, através do mapa de oportunidades, uma passagem de São Paulo para Orlando por R$ 2.070, sendo essa, para a data que a gente colocou, a opção mais barata nos Estados Unidos. E de Orlando para Toronto, encontramos uma passagem de R$ 503. Qual que é a conclusão dessa pesquisa? Na viagem inicial, a gente ia conhecer só um destino, que era Toronto. Nessa nova pesquisa, a gente vai conhecer 2 destinos, que é em Toronto, no Canadá, e Orlando, nos Estados Unidos. E o melhor, a gente vai gastar muito menos. Por quê? Na pesquisa burra, a gente gastaria R$ 4.122 indo só para Toronto direto. Através da pesquisa inteligente, né, a gente encontrou aí essa passagem de 2.070 para Orlando mais 500 para Toronto, num total de 2.573, ou seja, você fez uma economia de R$ 1.549. Isso, gente, eu fiz uma pesquisa em poucos minutos. Você pode fazer várias outras alternativas aqui dentro. Sensacional, Brunão! Uma pesquisa simples que você fez agora e já conseguiu uma economia maravilhosa. E esse é o nosso propósito, ajudar as pessoas a economizar. É por isso que criamos também um manual com muitas dicas de como economizar em passagens aéreas, em hospedagem, em alimentação, em passeios e muitas outras economias que você pode fazer adquirindo o nosso manual. É um valor simbólico que você vai pagar neste manual e a gente manda para você em PDF, e se você seguir a risca, vai fazer uma economia tremenda e vai dar para viajar várias vezes por ano, tá certo? Um grande abraço a todos e mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, dá um like, comente, fique à vontade e até o próximo vídeo. Tchau!